cada um de vocês. Permaneçam assim, fiéis a Deus, até a sua volta. Se Deus nos concedeu a oportunidade de retornarmos aqui, quero vê-los mais cheios de Deus ainda. Quero vê-los adorando a Deus mais ainda. Quero vê-los glorificando a Deus mais ainda. Deus abençoe você de perto, você de longe, que não mediu esforços para estar aqui esta noite. Queridos, em relação ao texto que nós lemos, o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e esta narrativa profética, a qual nós lemos alguns versículos, em verdade que uma pequena porção deste grande relato, revela-nos um acontecimento que fez uma mudança totalmente repentina e inesperada através de uma atitude, de um comportamento, de uma oportunidade que Cristo assumiu segundo o que o Espírito Santo de Deus facultou para ele. O capítulo 4 e esta narrativa é conhecida por todos nós. Quem nunca ouviu falar deste momento tão sublime, onde Cristo entra dentro da sinagoga, na cidade aonde ele fora criado, a cidade aonde os seus relacionamentos íntimos, pessoais, aonde ele possuía amigos, parentes, familiares. Nesta cidade de Nazaré, aonde todos os conheciam. Cidade esta que foi a marca, o referencial, o aprendizado, a fase oculta que nós não conhecemos e não temos informação, desde quando Jesus possuía cerca de 12 anos de idade, relatado pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 2, referência esta sobre a sua infância, a os 30 anos de idade, este largo tempo, aonde esta fase oculta não é nos informada, apenas atribuímos a relação de Jesus com a sua família, o seu pai adotivo chamado José e a sua mãe Maria. Esta fase oculta e esta fase de aprendizado, de crescimento e relacionamento humano, que era devido pela posição que ele assumiu, estando na forma de homem, mesmo sendo Deus. E este capítulo 4, é interessante nós analisarmos todos os acontecimentos. Como trata-se de um texto que possui inúmeras informações, quero aqui exaurir o versículo aonde nós lemos, principalmente o 16, o 17 e o 18, algumas lições que, creio eu, julgo eu, de suma importância para mim e para a sua edificação. Por isso, redobre a sua atenção. Quero pregar pausadamente para que você entenda a profundidade daquilo que Deus tem ao teu coração esta noite. E imagine comigo, Cristo, após um período de 40 dias, repito, após um período de 40 dias, quando ele regressa do deserto, porque diante da cronologia bíblica, a informação que temos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, confirmando assim, em coerência textual, o Evangelho de Mateus no capítulo 4, também trata da mesma narrativa. Cristo, e todos nós conhecemos esta informação bíblica, é levado, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado no deserto. O texto nos diz que passado o período de 40 dias, ele regressa. E eu acho lindo demais o versículo 14 e a expressão de Lucas, quando ele diz no capítulo 4 sobre este retorno. Olha que coisa linda. Então voltou Jesus pela virtude do Espírito para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela terra em derredor. Uma pergunta eu faço diante deste versículo: qual fama um homem pode alcançar vindo do deserto? Qual fama um homem pode alcançar depois de ser sido tentado? Qual fama um homem pode alcançar depois de estar em um período de 40 dias fora dos holofotes, fora da mídia, fora da Judeia, da capital Jerusalém, estando no deserto, sendo amparado pelos anjos, tentado por Satanás e os demônios? Sim, assim é a informação bíblica. E quando o texto nos diz que quando ele regressa, ele vai voltar pela virtude do Espírito. Por que ele volta pela virtude do Espírito? Porque o texto no capítulo 4
E o versículo 1 nos diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Esta informação bíblica mexe comigo, porque eu observo, após Cristo ser batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, após este momento específico, único, maravilhado, fico eu olhando as informações bíblicas, quando o texto, no capítulo de número 2, nos diz, no versículo de número 22, que o Espírito Santo, preste atenção em isso, o Espírito Santo, veja que o foco principal desta mensagem, a qual eu começo a pregar e focalizar textualmente a palavra Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Esta é a referência maior do texto, porque o capítulo 4, onde nós lemos, tudo inicia assim. Mas como isso surgiu? A primeira referência que temos, após a fase adulta de Cristo e a sua manifestação pública, estando no Rio Jordão, mesmo João o Batista não o conhecendo, porque no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e a partir do verso de número 45, nos diz que João testifica, ele afirma que não o conhecia, mas quando ele viu o Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea de pomba sobre a sua vida, testificou o que o Pai revelara em seu coração, testemunhando que o Filho de Deus, e a confirmação era a qual o Espírito Santo de Deus desceria sobre ele. Esta informação bíblica coaduna no verso 22, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E duas manifestações acontecem aqui. Primeira manifestação, o texto nos diz: e ouviu-se uma voz do céu. Olhe para mim, grave bem isso. E ouviu-se uma voz do céu. E ouviu-se uma voz do céu. E ouviu-se uma voz do céu. E o que esta voz dizia? Tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Tu és o meu filho amado. Em ti a minha alma se compraz. Pois bem, queridos, esta manifestação, olha só, visível do Espírito Santo de Deus descendo, aonde esta voz ecoa, são duas manifestações, uma visível e a outra audível. A visível é o Espírito Santo de Deus descer, a audível é a voz do próprio Deus ecoar no céu e dizer: tu és meu filho. Estas duas confirmações não vieram da terra, vieram do céu. Repito, duas confirmações espirituais que não podemos arrancar da Bíblia, não podemos deixar de lado, não podemos esquecer, não podemos deixar passar batido. Quais é? O Pai testificando, dizendo: tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho, tu és... Deixa eu perguntar aqui esta noite, quantos filhos de Deus tem aqui? Levante a sua mão. Oh, glória a Deus, muito bom saber isso. Agora a informação principal, diante do texto, e o versículo 22 é quando o verso nos aponta dizendo: e desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, o Espírito Santo de Deus. Quando isso ocorre, este Espírito possuindo, conduzindo, impelindo, enchendo, começa agora a conduzir o corpo físico de Jesus para usá-lo segundo a graça de Deus e a manifestação, não da autoridade suprema, não da autoridade que Cristo tinha sobre a sua vida, porque a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, nos diz que ele se desfez, que ele se despojou da sua glória, assumindo a forma de homem. Como ele se despojou da sua glória, o Espírito Santo preenche esse vazio. Como eu e você não possuíamos glória, não possuímos beleza, não possuímos força, não possuímos condição, mas algo veio nos capacitar. Se você canta, é porque ele te capacita. Se você prega, é porque ele te capacita. Se você está aqui esta noite com graça, dando glória a Deus e aleluia, é porque uma força sobrenatural e espiritual te impede por isso. Porque a Bíblia nos diz que só dá glória
quando diz que o Cristo, que é conduzido pelo Espírito Santo, olha como tudo começa. As marcas de um verdadeiro cristão. Você que se diz evangélico, você que se diz crente, que não tem vergonha de ser crente, que não tem vergonha de dizer eu sou cristão, que não tem vergonha de carregar a Bíblia, que não tem vergonha de ter e priorizar a doutrina, os costumes que Deus Ele otorgou para a sua igreja. Você que não tem vergonha, que sabe que você foi chamado, essas marcas possuem sobre a tua vida e há de acompanhar você diariamente, constantemente. Porque, pregador, não podemos viver o ano da nossa vida baseado apenas numa semana de festa. Sabe por quê? É o propósito dessa semana de festa. Não é para você pular de sábado ou domingo quando começou até hoje. É para você pular semana que vem também, na outra também, o mês que vem, daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu repito o que disse ontem: se for fumaça vai apagar, mas se tiver fogo vai acender mais ainda a cada dia. Porque é pregador, porque se tiver vaso com a boca aberta, ele vai continuar estando e não vai desatar mais quem passa a obra dele na tua vida. Se tiver 2 ou 3 de morte de dar glória a Deus bem alto, incomodar o irmão, faz barulho na vida dele aí e dá glória a Deus até as costas, vai! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Olha a Bíblia, tudo começa com a condução. Diga comigo, tudo começa com a condução do Espírito Santo. Veja como tudo inicia, é coisa linda. O Espírito Santo de Deus desce, o Pai testifica: eu estou contigo, tu és o meu filho. Só que o tempo passa, os dias passam, as lutas vêm, as dores, os problemas do dia a dia, as dificuldades, as aflições. E quantas vezes nós, desapercebidos, esquecemos das promessas de Deus, esquecem da voz que ecoou no céu dizendo que tu és filho. Tu não é qualquer um, não, tu és filho. Vou dizer de novo: esta amada igreja comprada pelo sangue não é qualquer uma, não. É a noiva, é a romida, são filhos, é pedra preciosa, bichinho de Jacó, a noiva eleita, consagrada, separada, que se trombeta tocar agora,
40 dias. Segundo a cronologia bíblica e o que diz o Evangelho de Marcos, observe, depois de 40 dias, Jesus ainda tem um encontro com os discípulos de João, a qual encontrando diz: mestre, aonde moras? Jesus diz: vinde e vê. Após isso, o texto nos diz que Jesus volta para a sua cidade. Só que este período de quase 50 dias é interessante, porque você já observou que Jesus está 50 dias sem aparecer na sinagoga que era costume. Olha o que diz o verso do número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, como era o seu costume. Olha só, como era o seu costume, como era o seu costume, como era o seu... Olha para o teu irmão e diga 2, 3 vezes para ele: você tem costume de vir aqui ou você só vem de vez em quando? Tem costume de vir aqui ou só vem de vez em quando? Glória a Deus! Aleluia! Pergunta para ele: você só vem dia de festa ou você vai estar aqui no próximo culto? O Espírito Santo de Deus não está conduzindo você para você viver só de festa, não. O Espírito Santo de Deus está conduzindo você para trazer, levar, trazer, levar, trazer. O problema está aqui. O período de 50 dias aproximadamente, ele volta. E olhe o que acontece para caminharmos para o final. Quando ele entra num dia de sábado, segundo o seu costume, Jesus não estava a passeio. Jesus não estava de bronca com a liderança por causa de alguma coisa que fizeram. Jesus não estava de mal com ninguém. Jesus estava no deserto, sendo tentado. Depois que passou a tentação, o texto diz que ele volta famoso. Não me pergunte que fama tem aquele que está no deserto. Mas uma coisa eu sei: a fama vem porque o Espírito Santo está conduzindo. A fama vem porque... Não busque fama, busque ser conduzido. Não busque fama, busque ser conduzido. Não busque tapinha das costas, busque ser reconhecido. O Espírito Santo te conduzir. Não busque alguém bater na tua vida como você prega muito, como você canta muito, como você faz. Não. Busque o Espírito Santo de Deus te conduzir. Por quê? Porque ele não falha, vai estar no lugar certo, na hora certa. Ele vai te colocar lá de novo. Deus fala aqui para alguém: você saiu de lá humilhado. Você não aparece e diz: morreu. Faz dia que não tem, faz dia que não vem. Olha só o texto. Quando Jesus vem depois de 50 dias, olha o que o texto nos diz: e foi-lhe dado o livro. Espera aí, 50 dias sem aparecer e ele é o pregador da noite. Olhem e pasmem aqui os senhores, que esta oportunidade não foi dada por reconhecimento. Esta oportunidade foi dada para provar quem era Jesus depois de 50 dias sem aparecer. Olha que coisa linda. Só que quem é conduzido pelo Espírito Santo não vive passeando aí para cima e para baixo, curtindo o velho, não. Vive sendo tentado, fazendo a obra, pregando o Evangelho, ganhando alma, vive investindo no reino, comprando briga dos outros. É verdade. E quando ele volta, ele não volta falido, quebrado, despedaçado, não. Ele volta cheio da glória de Deus. Ele volta. Primeira verdade que eu aprendo como aplicação textual: ele tinha o costume. Quem tem o costume olha só, sabe qual é o melhor lugar de estar. Mesmo depois de um período ele volta. Quando ele volta, a oportunidade é dada. Veja só que ele não pediu, ele não se ofereceu, ele não implorou, ele não foi dizendo: pelo amor de Deus, olha para mim, me enxergue aqui, por favor, eu aqui, levanta o cartaz, olha eu aqui, por favor, pega a bandeirinha que ele no ponto, que aquele sinalizador de pista. Não, a oportunidade é dada, a oportunidade é dada. Só quem quer e acredita, recebe levantando a mão. A oportunidade vai ser dada, a oportunidade vai ser dada, a oportunidade vai ser dada. Você não vai precisar ir para lá e pedir para ninguém, a oportunidade vai ser dada. Deus vai dar a oportunidade. Tudo bem? A oportunidade é dada. Quando a oportunidade é dada, o texto diz que foi dado o livro. E ele abre o livro e acha o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová. Meu Deus. O Espírito do Senhor Jeová. O Espírito do Senhor Jeová. O Espírito do Senhor Jeová é
sobre mim. Você sabia que tem gente que se incomoda porque você é cheio? Você sabia que tem gente que prefere ver você com um cachimbo de crack na esquina dessas vielas aí do que ver você pulando no pé só cheio de Deus ali? Você sabia que tem gente que prefere ver você rodando mocinha, vendendo o teu corpo na avenida, do que ver você pulando no Espírito aqui? Você sabia que tem gente tão fofoqueira com a língua desse tamanho, que quando vê você cheio de Deus, que aponta e acusar você, mas não adianta, porque o Espírito não está conduzindo, é o Espírito que está conduzindo, é o Espírito que está conduzindo. Quem é conduzido pelo Espírito, a oportunidade vai, a oportunidade vai, a oportunidade vem, não tem mais. Não tem mais. Fale o que quiser, Deus não vai parar nem deixar de mandar glória aqui neste lugar por causa de Deus. Ele assim diz: eu continuarei batizando, eu continuarei salvando, receba em nome de Jesus. Não é por causa de meia dúzia, filha, eu te digo, só contigo te chamei. Há uma espada de justiça gravada nesse lugar e a conta começa a dar agora. A espada de justiça passa. Pergunta para ele por que você está sendo conduzido por quem? Fecha os corredores aí, cada um lado agora, vai! Não se espante com o que vai acontecer agora. Espírito de divisão, eu te repreendo agora. Espírito de contenda, de briga. Espírito de destruição nas famílias dos lares. Espírito que tem tentado destruir vidas aqui neste lugar. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela sua santa palavra que é pregada agora. Pelo sangue que foi vertido no Calvário. Que desça agora uma unção de libertação e seja despedaçado esse jugo. Agora, em nome de Jesus. Seja pela quebra. Diga carinhosamente pro teu irmão que conduz ao Espírito Santo de Deus. Pergunta pra ele se ele quer ser conduzido só na festa ou ele vai ser conduzido todos os dias. Aleluia. Vamos terminar. 2 minutos para 9, mais 2 minutos eu termino. Poderia continuar, mas não vou. Porque
Porque ele disse para mim: quem conduz sou eu. Mas eu preciso fazer um apelo aqui esta noite. Você não pode ir embora aqui esta noite sem se reconciliar com ele. Você não pode ir embora aqui esta noite sem se render a ele. Você não pode ir embora daqui esta noite sem pegar a tua vida para ele. Porque o Espírito Santo de Deus deseja tanto te conduzir, mas você está onde? Ele deseja tanto exaltar a tua vida, te encher de capacidade. Mas a pergunta é: você quer ser conduzido por ele? Termino aqui fazendo este apelo para as vidas que estão me ouvindo. Se você deseja se reconciliar com Jesus, pelo amor de Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, se você ama a tua vida, eu quero que você dê um passo diante do altar agora. Se você ama a tua vida, se você não ama a tua vida, o problema é seu. A primeira vida está vindo, é isso que eu estou dizendo.